Boa noite, me chamo Marília, sou doutoranda no programa de pós-graduação em Ecologia Aplicada pela Universidade Federal de Lavras e hoje estou aqui para a gente conversar um pouco sobre as dificuldades enfrentadas na ciência e na educação em tempos de pandemia. Desde o começo da quarentena, houve um fechamento generalizado de escolas, né? E com esse fechamento foi imposto um desafio inédito à educação. A Unesco estima que mais de 90% dos estudantes eles foram afetados com isso em todo o mundo. A gente pode ver que no Brasil houve um fechamento de todas as escolas, né? Então tudo parou, todas as escolas pararam. E com esse fechamento das escolas e entre os desafios inéditos que a educação está tendo que lidar, a gente pode falar do surgimento do ensino remoto. O ensino remoto ele surgiu como uma solução temporária para continuar as atividades pedagógicas e tem como principal ferramenta a internet. E aí muitas vezes fala que é igual a AD, que é como é AD, e aqui eu quero falar um pouco que não é como é AD, né? É um pouco diferente. Por quê? O ensino remoto, além de ser temporário, ele tem um contato maior entre o aluno e o professor, e as aulas, as aulas ou os vídeos, eles são postados, né, ou realizados no mesmo período, na mesma faixa etária de tempo, no mesmo período que estivesse acontecendo se a gente não tivesse em pandemia, que é diferente do EAD. Por quê? O EAD é uma modalidade de ensino que possui uma estrutura política e pedagógica completa, né, e única. Por quê? Porque ela procura sempre englobar de maneira flexível as atividades, as aulas. Então, é essa a diferença entre um e outro. Quando a gente fala de ensino remoto, a gente tem que pensar também um pouco, né, nos desafios que foram impostos por isso. Dentre os desafios que foram impostos pelo ensino remoto, nós podemos falar da aquisição de dispositivos, né, e acesso de internet de qualidade, né, dispositivos como celular, tablet, computador. A gente pode falar também da falta de espaço apropriado para estudar em casa, do tempo disponível para se dedicar aos estudos dos filhos, tendo em vista que alguns pais não conseguiram parar de trabalhar e outros estão trabalhando em casa, então o tempo ficou muito reduzido. A evasão escolar nas escolas particulares e também a falta de merenda nas escolas públicas, né? Falta de merenda, quando eu falo, é aluno sem ter merenda. Mas e os professores? Como é que eles também lidaram com isso? Quando a gente fala dos professores, a gente tem que falar de 7 macrocompetências que eles tiveram que desenvolver nesse mundo digital, né? nesse ensino remoto. Dentre essas competências, nós podemos citar o uso ético e seguro e responsável das tecnologias digitais, manuseio das ferramentas e dos conteúdos digitais, também desenvolver habilidades dos estudantes através das tecnologias digitais, ter comunicação, a analisar processos, né, avaliativos e também uma gestão de aula através das tecnologias, alcançar um aprendizado individual do aluno com as tecnologias digitais e alinhar as tecnologias digitais com o currículo e implementar isso em sala de aula. Além de tudo isso, ainda teve o desenvolvimento pessoal e profissional com as tecnologias digitais. Por quê? Porque quando a gente fala disso, a gente fala o quê? Porque foi muito rápido. Então, eles não tiveram um tempo hábil, foi um tempo muito limitado para capacitar tanto o corpo docente quanto o corpo técnico-administrativo. E será que esses desafios eles foram percebidos de maneira igual por todos os brasileiros? Não, não foram, porque a gente pode ver que a desigualdade ela está em todo o país, né? E em tempos de pandemia ainda é pior. Por quê? Porque nem todos são afetados da mesma maneira, né? Dados como pobreza, moradia, oferta de leitos, muitas dessas coisas tornam o Norte e o Nordeste mais vulnerável ao vírus. E também por quê? Porque 11% da população entre 9 e 17 anos não é usuária da internet, não usa a internet nem uma vez por dia, nem em casa, nem em outro lugar. E dessas pessoas, nós podemos ver que a maioria estão em áreas rurais, e estão localizadas nas regiões Norte e Nordeste e estão entre as classes D e E. Então, a gente pode ver que não foi de maneira igual que foi percebido esses desafios. Mas como é que esses estados, né, estão lidando com esses desafios? Aqui eu trouxe para vocês 3 exemplos. Né? O primeiro exemplo é do estado do Acre, o governo do Acre, onde os alunos da rede pública eles começaram a ter aula pela TV e pelo rádio.
O segundo exemplo é do estado de Pernambuco, onde os professores adaptaram as aulas para a rádio, para ajudar os estudantes que não têm acesso à internet. Então, não têm acesso à internet, muitos estudantes, eles adaptaram todas essas aulas para o rádio. E também os alunos do Amapá, onde não tem acesso à internet, eles receberam kits, né? Então, eles recebem kits semanalmente ou quinzenalmente de materiais didáticos, né? Tanto os alunos do ensino fundamental quanto os alunos do ensino médio, para tentar minimizar o impacto dessas suspensões das aulas. E nisso a gente fala como é que está nas universidades. Vamos ver. Nas universidades, nós podemos pensar que existe a maioria daqueles problemas que foram relatados antes, né? Com certeza. Mas também há um aumento da saúde mental, né? Dá um aumento, assim, de decorrência da saúde mental afetada. Por quê? Eu trouxe aqui para vocês 2 estudos. O primeiro é no estado do Ceará, onde ele fala que mais de 4.000 estudantes, eles apontaram algum episódio de ansiedade ou de depressão durante a pandemia, né? Isso representa 32,7% dos estudantes de 3 universidades do estado do Ceará. E com isso, outro estudo que também está sendo realizado nessa mesma linha, só que aí no estado do Alagoas, fala a professora, né, coordenadora do estudo, que é a professora Camila Vanderlei, ela fala que isso, né, essas relações de depressão, ansiedade, durante a pandemia, ela está muito ligada à mudança nesse fluxo de aula, a uma maior apreensão em relação ao futuro acadêmico e profissional. Mas mesmo dentro das universidades, será que, apesar de todos os desafios, mais esse da saúde mental, mas será que também está sendo percebido de todas as maneiras por todas as pessoas? Nós podemos falar de um estudo nacional que comprovou que a pandemia ela afeta mais a produtividade acadêmica de mulheres com filhos e pode aumentar a disparidade de gênero na ciência. Porque nós podemos ver que há uma diferença de 10% entre homens e mulheres, né, dentro do corpo docente, ou seja, dos professores. E também a gente pode ver que há uma diferença também no efeito da raça, pouca, mas ainda existe. Mas a gente pode ver que há uma diferença entre mulheres com filhos, né, mulheres e homens com filhos, e mulheres e homens sem filhos, onde a gente pode ver que quando você tem filho, né, a parentalidade ela é um fator que compromete você trabalhar em casa remotamente, né, porque você também tem filho, tem que se dedicar ao filho. Mas mesmo assim, será que nos alunos de pós-graduação as coisas estão como? E aí esse mesmo trabalho realizado por uma organização brasileira, que é Parentalidade na Ciência, mostra que também na pós-graduação há uma diferença entre homens e mulheres e também há uma diferença entre pessoas com filho e pessoas sem filhos, né? Então, é essa diferença, mas a gente pode ver que a diferença maior também é em mulheres com filhos na pós-graduação. Mas, e sempre lembrando que também existe o efeito da raça, né, nesse quesito. Mas a gente fala que uma coisa que a gente deve chamar a atenção é que, apesar de ser pessoas com filhos e sem filhos, a gente pode pensar também que existe o efeito da raça dentro dessa categoria, né, com filhos e sem filhos. Então, além de você ser mulher ou homem, né, branco ou negro, existe uma diferença também. Então, acho que isso foi uma coisa que me chamou muita atenção e que eu quis trazer aqui para compartilhar com vocês. E também uma coisa que eles perguntaram, né, nesse estudo foi que a pandemia está afetando o progresso da sua dissertação. Para 82% das pessoas, a pandemia está afetando o progresso da dissertação ou da tese, mas podemos ver que ela afeta mais as mulheres, né? Então, 83% das mulheres são mais afetadas do que os homens, né, nesse progresso da dissertação e da tese em tempo de pandemia. E o que será que a gente já está pronto para voltar, né? O que é que a ciência diz sobre os riscos, né, de volta às aulas? A Fiocruz, ela sugere que seja elaborada uma metodologia que leve em consideração o número de casos, o número de óbitos e características da população, dos municípios e do seu entorno, né?
considerando também a rede de influência das cidades. E aí, então, eu trouxe aqui um exemplo para a gente pensar, que é lá de Manaus, que voltou às aulas e a professora testou positivo logo após o retorno das aulas. E aí as aulas foram suspensas novamente e houve toda aquela precaução, né, dos alunos, como é que eles estavam, as pessoas que tiveram contato com aquela professora. Então, é bem sério. Então, eu acho que nesse momento a gente ainda não está pronto para voltar às escolas e que o ensino presencial ainda não tá no momento da gente voltar. Então, é isso que eu quis trazer para vocês. Espero que vocês tenham gostado. E muito obrigada.